Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Felipe, sou seminarista aqui da Diocese e estarei hoje auxiliando vocês no estudo do segundo capítulo da segunda carta de São Pedro, hoje dos versículos de 1 a 9. Nesse discurso que Pedro denuncia os falsos doutores, nós vemos um discurso de fato ameaçador e violento. Então, o apóstolo Pedro, príncipe dos apóstolos, cumprindo a sua função de confirmar os cristãos na fé e de ser vigário de Cristo na terra, e essa função foi a ele dada pelo próprio Cristo, Pedro alerta já nesse início da igreja recém-nascida, o fato de que haverá falsos doutores. Assim como teve no Antigo Testamento, assim como teve antes da primeira vinda de Cristo, continuará a ter até a segunda vinda, até o fim dos tempos. E esses falsos doutores pregam pensamentos contra a doutrina de Cristo. O apóstolo Pedro, quando vai se referir a esses falsos doutores, a esses falsos mestres, ele utiliza o termo grego pseudodidaskaloi, que traduzindo significa falsos mestres. Esse termo não aparece em nenhum lugar, em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento. E ele adquire um significado muito forte, uma vez que a palavra mestre tem um peso muito grande para o povo daquela época, onde o mestre tinha poder muito grande de acesso ao pensamento das pessoas, de manipular as pessoas, não no sentido ruim propriamente dizendo. Nós vemos, por exemplo, que o próprio Cristo, o próprio apóstolo Pedro, eram chamados de mestre. Porém, eles usavam desse prestígio todo do povo para ensinar o caminho da verdade, para ensinar o caminho da vida. Porém, quando este poder que o homem tem, que o mestre tem, quando este poder é usado para a perversidade, para levar os homens a paixões impuras, aos desejos da carne e não à vontade de Deus, se torna algo muito grave na vida do povo, porque estes homens, eles não vão somente se autocondenar, mas serão causa de multidões de almas irem para a perdição, irem para o inferno. Então Pedro, que quer fazer exatamente o oposto, que quer levar a salvação até os confins da terra, ele denuncia severamente estes homens, utilizando de fato termos pesados, como blasfemos, animais irracionais, malditos, fontes sem águas, nuvens arrastadas pelo vento. Nos versículos seguintes, Pedro alerta também o fato de que muitos irão segui-los por conta de seu discurso atraente, que prega uma libertinagem ao invés de uma verdadeira liberdade, que nós só encontramos em Cristo. E para isso ele utiliza o termo dissoluto, o discurso dissoluto, que significa discurso vazio, discurso perverso, discurso que não tem consistência em si mesmo. E para identificar, meus irmãos, se tais doutrinas levam o homem à salvação ou à perdição, deve-se observar se esses discursos são motivos de divisão na comunidade e não geram verdadeira vida plena, vida em abundância no povo. Então, algumas dessas falsas doutrinas que pregam algo perverso, algo vazio, algo que vai contra a doutrina cristã, nós temos, na época, o epicurismo. O epicurismo é um pensamento filosófico fundado por Epicuro, alguns séculos antes de Cristo, que define a alma como algo sendo material, como sendo, diz aqui que que a alma é certo número de átomos, e quando eles se ligam formam a alma. E o objetivo da vida humana é a busca desenfreada pelo prazer, ou seja, a satisfação dos próprios desejos. Algo que vai totalmente contra a doutrina cristã,
que não exclui a cruz da vida terrestre, que não exclui o sofrimento. Assim como Cristo sofreu a cruz, nós também seguimos os passos de nosso Salvador. Nós sofremos, nós somos perseguidos, nós temos os desafios deste mundo. Nós não fomos feitos somente para o prazer. Esse pensamento epicurista acredita que Deus existe, porém que este Deus está totalmente no transcendente, ou seja, fora da capacidade humana. Ou seja, ele diz que o ser humano não é capaz de chegar até Deus. E Deus, por sua vez, também não está preocupado em vir ao encontro do homem, ao vir ao encontro da humanidade. Então, por isso, eles acabam negando a providência de Deus, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final, o julgamento divino. Para eles, não tem uma ética propriamente dito. O que vale é o próprio prazer, o que vale é a satisfação pessoal. Além disso, nós temos o estoicismo, que é um outro pensamento. Nós falamos sobre o epicurismo, agora nós temos o estoicismo, que surge na mesma época do epicurismo e é um pensamento que, ao contrário dos epicuristas, não acreditam que o ser humano é feito unicamente para a busca do prazer, mas acredita que o ser humano é feito para estar em harmonia com o universo, conforme a lei natural, ou seja, existir pelo existir. Eles acreditam que existe uma divindade superior, a qual eles dão o nome de Zeus, que é um deus grego, né? E as outras divindades são apenas manifestações de Zeus. Então, dessa forma, Jesus é apenas uma das manifestações de Zeus, e não o próprio Deus, e não o Deus superior, acima de tudo. No aspecto da ética deles, nós temos um ponto em comum, os estoicistas com os cristãos, que é a igualdade entre todos os seres humanos. Igualdade no sentido de todos temos igual dignidade. E isso nós concordamos uns com os outros. Porém, eles negam a ressurreição, algo que é fundamental para a nossa fé. Nós cremos no Deus vivo e ressuscitado, e nós cremos, como professamos no credo da Santa Missa, creio na ressurreição dos mortos, e eles negam isso. Por fim, tem o gnosticismo. O gnosticismo, ele prega que existe um caminho, que a salvação depende de um conhecimento superior, especial, secreto, individual. E as pessoas que eram adeptas a este pensamento se sentiam superiores em relação aos demais. Então acabava se formando uma elite. E a partir desse grupo, dos gnósticos, surgiu dentro da igreja algo parecido com isso, que nós damos o nome de docetismo. E esse grupo nega a encarnação de Deus, nega o fato de que Deus se fez homem, que Deus se fez humano, e acentua apenas a divindade de Jesus, algo que vai totalmente fora daquilo que professamos e aquilo que nós estamos preparando neste Natal, né? O fato de que Deus é tão grande que pode se fazer pequeno, que Deus que criou o homem pode se fazer homem também. E isso faz parte da nossa história de salvação. E, além dessas correntes filosóficas citadas, nós também podemos encontrar falsos doutores em outras comunidades religiosas, como é o caso dos judeus fariseus, que foram responsáveis de arquitetar a morte de Cristo, o julgamento de Cristo. E, posteriormente, eles continuariam a seguir nós cristãos. Então, os judeus fariseus também são denunciados por Pedro como falsos doutores. Meus queridos irmãos e irmãs, paramos por aqui. Mantenhamos firme neste processo de estudo e meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês.